Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, será abençoado, será mais do que vencedor. Amém? No seu lugar, peça ao Senhor para que Ele fale contigo através da sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos o coração e pedimos, amado Espírito Santo, fala com o teu povo através da tua santa palavra. Nos ensina a agir e viver pela fé. Edifica-nos na tua santa presença, para que a nossa vida glorifique o teu santo nome. Levanta aqui, Senhor, uma igreja que te conhece, uma igreja que toma posse das tuas bênçãos através do conhecimento da tua palavra. Pai, é uma igreja estruturada na tua palavra, é uma igreja que não cai, é uma igreja que não é destruída, porque a tua palavra nos faz mais do que vencedores. Por isso, retira de cada mente o bloqueio mental, retira o bloqueio espiritual, e que seja o teu Espírito a falar, a edificar e a orientar o teu povo, para a glória do teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. A perseverança é um requisito indispensável na vida da pessoa que deseja realizar algo. Deus, sempre que projetou realizar algo, Ele concluiu. Deus, Ele nos dá o exemplo de como devemos agir para sermos pessoas vitoriosas e tenhamos realizações. Hoje vemos inúmeras pessoas que começam um projeto e não concluem. E isso se torna uma maldição em suas vidas. E nós devemos ser imitadores do nosso Deus, porque Ele em todas as coisas é mais do que vencedor. Tudo o que Deus faz tem início, meio e fim. Deus não desiste de nenhum dos seus projetos. Deus conclui tudo aquilo que inicia. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para completá-la. E porque nós que somos filhos de Deus e imitadores de Cristo, começamos a realizar as coisas e não concluímos. Desistimos facilmente diante das primeiras lutas e dificuldades. Temos um projeto, começamos a trabalhar para realizar aquele projeto, mas diante das lutas, das adversidades, nos vemos fracos e impotentes e desistimos. Abrimos mão, dizemos: não adianta, não vai dar, eu não consigo. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquele que luta na força do seu braço diz: eu não consigo, mas aquele que tem o Senhor como seu Deus diz: em Cristo eu posso todas as coisas, nele eu sou mais que vencedor, a vitória é minha em nome de Jesus. Então coloque o Senhor na tua frente e persevere quando as lutas, as dificuldades se levantarem, porque grandes vitórias, grandes realizações vão exigir de você perseverança, um esforço além do normal. Não pense que você vai vencer sem perseverar, sem esforço, sem dedicação, sem doação. Tem pessoas que querem grandes vitórias sem grandes esforços. Querem que as coisas aconteçam como que por mágica. Deus não age por mágica. Deus age através da nossa fé. E a nossa fé se expressa através das nossas obras.
Nós nos esforçamos e fazemos aquilo que é possível, e a mão de Deus entra para realizar os impossíveis. O milagre é a união do homem com a união de Deus. É quando o homem e Deus se unem em um só sonho, em um só projeto. Então o milagre, o sobrenatural acontece. Aquilo que é possível, aquilo que cabe ao homem fazer, aquilo que cabe a ti fazer, Deus não fará. E muitas vezes cruzamos os braços e dizemos: estou descansando no Senhor, estou esperando no Senhor. O Senhor Jesus disse: eu trabalho até agora e o meu Pai também trabalha. Então, se você tem um projeto, não abra mão deste projeto. Se Deus colocou algo no teu coração, não desista. Não olhe para as lutas, para as dificuldades. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas que vão vir e falar palavras de desânimo para semear a dúvida no teu coração. Mas que os teus olhos estejam na palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, o autor e consumador da tua fé. Se você estiver olhando para a palavra vai te sustentar quando na tua volta as circunstâncias não colocarem sustento nos teus pés. A palavra vai te sustentar. Você vai olhar para a palavra e você vai ver que a promessa de Deus para a tua vida é promessa de bênção e vitória. Então você vai profetizando a vitória, mesmo quando tudo e todos dizem: não vai dar, é impossível, desiste. Mas você segue em frente. Salmo 126, versículo 6 diz: aquele que sai andando e chorando enquanto planta, vai voltar com alegria, com os frutos na mão. Muitas vezes você vai se ver sozinho. Muitas vezes aquilo que você olhar fisicamente vai estar te dizendo: desiste, não vai dar, não tem jeito, levanta outro projeto. Mas Deus, Ele te observa. E Ele quer que você seja perseverante. Porque se você levanta um projeto hoje, começa a lutar por este projeto hoje, e as lutas se levantam e você desiste, e você vai para outro projeto, as mesmas lutas que te fizeram desistir do primeiro projeto vão se levantar no segundo, porque o diabo, ele vai conhecer a tua fraqueza, ele vai olhar para você e dizer: esse cristão não é de nada, basta levantar uma luta, uma tribulação, um problema, e ele desiste, não tem constância, não tem firmeza. Tiago diz: homem de ânimo dobre, não pense que alcançará tal coisa do Senhor. Deus quer constância. Deus quer perseverança. Uma viúva tinha um projeto a ser julgado por um juiz ímpio. E todo dia ela ia à porta do juiz, batia e dizia-lhe: Senhor, julga a minha causa. O juiz não julgava. Dizia: vai embora e não me importune. Mas no outro dia ela retornava, batia à sua porta e lhe dizia: Senhor, julga a minha causa. E ele dizia: vai embora e não me perturbe. Mas ela perseverou. E todo dia ela retornava à casa do juiz ímpio, que não temia Deus e nem a homens, e dizia: Senhor, julga a minha causa. Até que o juiz se cansou de ser importunado e disse consigo mesmo: eu não temo a Deus, eu não temo a homens, mas esta mulher tem me importunado há tanto tempo, eu vou julgar a sua causa, para que ela pare de me importunar. E ele então julgou a sua causa e lhe decretou a vitória. E a vitória é tua em Cristo Jesus, mas é preciso perseverança. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:19, orai sem cessar. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, pois todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que batem a porta lhes é aberta, e aqueles que procuram encontram. Precisamos ser perseverantes em nossos projetos. Precisamos entender que Deus nos capacita e adestra as nossas mãos para a vitória. Deus é tão bom contigo, que mesmo quando você é derrotado em algo que você tentou realizar,
Você aprende. Você tenta algo e você não consegue, não é porque você não é capaz. Porque Deus fez o ser humano capaz de coisas que o ser humano nem pensa que pode fazer. Você pode muito mais do que você pensa que você pode. Se você tentou algo e não conseguiu, não é porque você não é capaz. É porque você não perseverou o suficiente. Ou é porque você não se preparou adequadamente para realizar tal coisa. Porque pequenas coisas se realizam com facilidade, mas grandes projetos exigem que você dedique o teu tempo, exigem que você abra mão de outras coisas secundárias e priorize aquele projeto. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nada direito. Mas se você tiver um objetivo, se você tiver um foco, e você se dedicar com todo o teu empenho e força naquele objetivo, você vai arquitetar uma estratégia de ação, um plano. Você vai se dedicar, você vai se empenhar e colocar toda a tua força. E se você não conseguir, na tua falha você vai aprender e você vai tentar novamente. E se na segunda vez você não conseguir, você vai olhar para a primeira e para a segunda tentativa e você vai ver no que você errou, aonde você falhou, o que deu errado, e você vai mudar de atitude, até que de tanto tentar, de tanto perseverar, o Senhor vai te dar graça, sabedoria, direção, e você vai ter vitória. Você vai ver a promessa dele se cumprindo. Agora mal tentamos e já desistimos. Tem pessoa que começa a estudar e para. Que escolaridade você tem, meu irmão? Primeiro grau incompleto. Que escolaridade você tem, meu irmão? Segundo grau incompleto. Tem algum curso? Comecei 10, mas não terminei nenhum. Se torna uma maldição na vida da pessoa. A pessoa começa tudo e não termina nada. E Deus quer que você complete tudo aquilo que você começar, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Então, antes de começar algo, ore. Peça direção para Deus. Veja se aquilo que você deseja, aquilo que você se empenha em conseguir, é da vontade de Deus para a tua vida. E se Deus confirmar, tenha em mente, não será fácil, mas aquilo que for impossível para ti, é possível para o teu Deus. A vitória é mais que certa em Cristo Jesus. Então você inicia com dedicação, com empenho, com esforço, com perseverança. Amém, igreja? Agora, se você sempre desistir, sempre desanimar, você nunca vai ter vitória. E Deus não vai ser exaltado na tua vida. Você vai ser sempre aquele que só tenta. Só tenta. E nunca consegue. Você é capaz. Se você não conseguiu algo, não é porque você não é capaz. O inimigo das nossas almas tenta fazer você pensar: você não é capaz. Você não pode. Você é capaz. Você pode. O que falta é mais empenho. O que falta é mais dedicação. O que falta é você estudar. Se você quer realizar algo, você tem que conhecer aquilo que você quer fazer. Você tem que se aperfeiçoar, se aprimorar. E hoje as pessoas querem realizar as coisas de qualquer forma. Fazer com a barriga de qualquer jeito. E não é assim que se tem vitória. Se vence com perseverança, com projeto, se preparando. A vitória exige tempo, exige esforço, exige doação. Quanto maior é a vitória, maior será necessário o teu esforço, a tua dedicação, o teu empenho. Amém? Então não desista dos teus projetos. Não desista daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Se você não conseguiu, não pense: eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Entenda, você é capaz. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas falta perseverar.
Falta você buscar no Senhor. Senhor, o que eu errei? O que faltou? E Deus vai te mostrar. Faltou mais oração, faltou mais jejum, faltou mais dedicação. Dedicação de tempo, estratégia. Se você errou da primeira vez, se você não teve um resultado, veja o porquê que você não teve resultado e mude. Deus, Ele nos dá sabedoria. Nós aprendemos até mesmo quando erramos. E às vezes aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. É ou não é verdade? Quando você erra, quando você sofre, depois você coloca a cabeça no travesseiro e a própria palavra de Deus diz que o Senhor te aconselha no teu travesseiro. E o Senhor te mostra aquilo que está faltando. Então, saiba que para você realizar grandes coisas, você vai precisar de um grande empenho, de um grande esforço. Você precisa de perseverança. Perseverança é manter o foco, é não desistir, é acreditar mesmo quando tudo e todos desacreditam, é guardar a fé. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O diabo vai usar pessoas para minar a tua fé, para fazer você desistir dos teus sonhos e projetos, para incutir na tua mente e no teu coração que esse projeto é teu e não de Deus. Mas o próprio Espírito de Deus planta os sonhos de Deus no teu coração, te faz sonhar os sonhos de Deus e você começa a lutar. Mas o inimigo começa a mostrar as lutas, as dificuldades, você tira os olhos de Deus, da palavra de Deus, e começa a olhar para as lutas e você desiste, você naufraga. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele estava em uma pequena embarcação, em meio a uma tempestade, 3 horas da madrugada. O barco era varrido pelas ondas. E eles, apavorados, começaram a clamar. De repente, eles veem um vulto caminhando em cima das águas na sua direção. E eles pensam se tratar de um fantasma. E o Senhor então diz: sou eu, não temais. O Senhor Jesus é Deus presente na hora da angústia. No momento da aflição, no momento da solidão, no momento das tribulações, Ele vem em nosso socorro. Enquanto os discípulos estavam atribulados, varridos pela onda, sem o controle da situação, o Senhor Jesus vinha ao encontro deles. Eles, apavorados, pensam que era um fantasma e o Senhor lhes diz: não temais, sou eu. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor libera uma palavra a Pedro dizendo: vem. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. As águas simbolizam os problemas, as adversidades, as tribulações. Quando você olha para o Senhor Jesus, quando os teus olhos estão nas promessas de Deus, você anda acima das águas, você se mantém acima dos problemas, você se mantém acima das tribulações. Mas Pedro, no meio do caminho, deixou de olhar para o Senhor Jesus, deixou de olhar para o Verbo de Deus e começou a olhar para a força do vento e para a fúria do mar e começou a naufragar. Até que o Senhor Jesus, vendo que ele estava afundando, naquele momento ele clamou: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus lhe estendeu a mão, o levantou, o levou ao barco em segurança e lhe disse: por que duvidar, homem de pequena fé? Amém, igreja? Então que nós venhamos perseverar, que os nossos olhos estejam na palavra e nas promessas de Deus. E aquilo que você iniciou e os seus projetos, eles vão se concluir. Amém? Persevere, não desista. Só desista quando você já tiver realizado, quando você já estiver testemunhando da bênção. Vamos nos colocar em pé no seu lugar mesmo. Nós vamos orar e nós vamos falar com Deus.